Falar desse tema é para quem tem compromisso com Deus. Os congressos que você ouve hoje é voltado para o bem-estar humano. Pode reparar isso? Muitos estão esquecendo de pregar, e é por isso que a condição de muitas pessoas dentro da igreja hoje é lastimável. São pessoas que não têm vida com Deus, não têm comunhão com Deus, não têm vida espiritual, não têm nem a esperança está nas coisas corruptíveis. Mas a igreja militante, a igreja que abraçou a fé, a igreja que ouve os conselhos de Cristo, a sua esperança está na vinda do Senhor. Ela não se deixa ser enganada. Mas tudo bem, Jesus ele dá as diretrizes aqui em Mateus 24. Eu não vou me prolongar muito, mas eu gostaria de deixar algo aqui. Mateus 24 ele diz a respeito dos sinais, e o primeiro sinal ele diz aqui, no capítulo 24 e o verso de número 3, ele diz: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos, porque muitos virão em quê? Dizendo eu sou o quê? E enganarão o quê? Olha só, aí está o primeiro sinal que identifica a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui para o tema desse capítulo 24, na minha e na sua versão, diz: o sermão profético, o princípio das dores. Se nós formos pesquisar no grego, no original que for escrito o Novo Testamento, esta parte Jesus está falando a respeito de dores de parto. Dores de partos. Porque você vai ver aqui uma lista de sinais, alguns sinais que, se nós começarmos a observar, poxa, esses sinais são comuns, sempre existiram guerras, rumores de guerras, sempre existiu fome, sempre existiu falsos profetas, sempre existiu o quê? Toda a sorte daquilo que Jesus registrar aqui, sempre existiu. Mas quando nós olhamos para o original que diz a respeito de dores de parto, significa como um pensador, um pregador olhar e dizer: um pai na expectativa da mulher que está grávida, na espera do seu filho, e quando ela começa a ter as contrações, ou seja, no último mês da gestação, que começa os sinais da vinda, do gerar do filho, começa a aumentar. Então o que Jesus está dizendo com esse sermão escatológico, ou seja, o que vai preceder a minha vinda, vocês devem estar vocês devem estar vigilantes, observando a situação do mundo, dessas situações que eu vou mostrar para vocês. Quando vocês perceberem que toda essa situação e esses sinais estiverem, ou seja, em sequência assim, muito rápida, sendo algo notório e normal, fique esperto, porque isso é o princípio das dores. Ou seja, é o momento em que a igreja deve ficar atenta. E eu pergunto para você nesta noite: quem tem observado esses sinais que Jesus disse que antecede a sua volta? Quando você olha para a televisão, você vê pai matando o quê? Filho matando o quê? Hoje é normal, a violência está o quê? Generalizada. Hoje é comum por qualquer coisa se matar. Antes era assim, mas hoje está pior, hoje com uma sequência maior. Hoje você vê que falsas seitas e heresias estão se expandindo, é algo generalizado, algo que de uma forma tão crescente vem surgindo falsos ensinos. Quando Jesus traz o primeiro sinal, ele diz assim: o que vai detectar que vocês devem estar atentos é que muitos dirão: eu sou o quê? O Cristo. Aí muitas vezes e pensava assim, com a minha mente tão limitada. Nós vimos aí o Henri Cristo. Quem conhece o Henri Cristo? Eu e meu pai, eu vim em nome do meu pai, e não sei o que, já tem seus seguidores. Mas se nós analisarmos, segundo a revelação do Espírito Santo, se você parar para meditar, quando diz muitos dirão eu sou Cristo, não está significando apenas esses lunáticos, não. Porque esse lunático, para quem tem um pouquinho de conhecimento, é fácil do quê? De detectar que ele não está com nada, que ele é mentiroso, porque ele não é compatível com aquilo que Jesus disse nas Escrituras. É fácil saber discernir
Quando Jesus diz, muitos dirão, eu sou Cristo. Se nós pararmos para analisar a vida, o contexto da vida de Jesus, em João no capítulo de número 14, versículo 6, ele diz assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ou seja, o único que tem o poder de levar, de restaurar, de regenerar, de santificar, de colocar, fazer com que o homem adentre na presença de Deus, através de uma reconciliação, através da sua morte e ressurreição, esse alguém é Cristo. O único meio ao qual nós possamos sermos salvos é através de analisarmos as Escrituras, recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador, e por Ele sermos introduzidos na presença de Deus. Não tem outro meio ao qual o homem deva ser salvo, como disse Pedro lá em Atos capítulo 4 e o versículo 12. Então quando ele disse, muitos virão e dirão, eu sou o Cristo, está dizendo acerca de muitos falsos ensinamentos, de muitas falsas doutrinas, de muitos se levantando e até em nome de Jesus dizendo que estão com a razão. E você pode observar que isso está uma praga, é seitas, heresias, são novos ensinos, novas direções, é novo doutrinamento. Mas uma coisa é certa, a igreja que é de Cristo, a igreja que conhece a palavra é edificada sobre ela. A igreja que conhece, que tem discernimento espiritual e que examina as Escrituras, não se deixa ser levado por vento de doutrina. A igreja que está firmada, a Bíblia nos diz que é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus diz, aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, eu vou mostrar quem semelhante é. É como uma casa edificada sobre a rocha. Pode descer a chuva, pode descer os rios, pode bater o vento, ela vai continuar intacta, ela vai continuar firmada, ela vai continuar de pé. Por quê? Porque está edificada sobre o Evangelho, sobre o caminho verdadeiro que conduz à salvação e à vida eterna. Se tem alguém firmado aqui nesta noite, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Não podemos nos desviar da verdade. Não podemos nos desviar da doutrina, que não é uso e costume de igreja. Está uma confusão tão grande, não toques, não proves, não faças, não... E aí você vai para a Bíblia, Paulo condena todas essas palhaçadas, que coisa... Tem preceitos de serem coisas, olha, que na realidade não traz proveito nenhum para a salvação. O que traz proveito para a vida eterna? A palavra de Deus. Jesus diz em sua oração, diz assim, ó, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus diz, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade senão Cristo Jesus? E existem muitos falsos, o quê? Falsos cristos. E aí Jesus deu orientação, viu? Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam acerca de quem verdadeiramente é o caminho. Sim ou não? São elas, as Escrituras, que nos trazem a coordenada desde Gênesis e Apocalipse. O tema central é Jesus Cristo, irmão. O tema central é Jesus Cristo de Nazaré. O tema desde Gênesis a Apocalipse, você vai ouvir nos 66 livros da Bíblia, falando a respeito de uma expectativa da vinda do Messias e também da sua volta, e de como Deus julgaria aqueles que vierem a desprezar o seu amor, que fora revelado por intermédio de Cristo na cruz do Calvário. E você ouve hoje muitas pessoas dizendo, todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade? É verdade, irmão? É verdade? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. O caminho é Ele. Mas todos, eu tenho mediadores que me levam diante de Deus. Eu oro para Maria, para Paulo, para Pedro, para João, para Tiago. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo ensina que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e esse Jesus Cristo, homem. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando ele diz, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam a respeito da minha pessoa, ou seja, é um dever de todo cristão, é um dever de toda igreja militante que quer se encontrar com Cristo nos ares, que não quer ficar como aquelas pessoas, ou se encenaram aqui nesta noite, a ver navios desesperados, angustiados. É um dever examinar as Escrituras, porque através dela e do conhecimento da verdade seremos libertos e cultivaremos uma vida de santificação, que é a vontade de Deus. Antes da vinda de Cristo, o primeiro sinal, virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, mas o único que é o caminho
é Jesus. Hoje é normal você ver as pessoas, igrejas, eu sou fundador da igreja. Está amarrado em nome de Jesus. Paulo diz assim, viu? Não tem outro fundamento. O fundamento é Jesus Cristo. Eu sou apenas um arquiteto. Eu ganho almas e vou construindo essas almas na palavra. Mas ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. E as Escrituras sempre apontaram para Ele. Tem pessoas que não creem em Cristo Jesus como Senhor, como Salvador. Tem pessoas que não creem que Jesus Cristo realmente é quem diz ser as Escrituras, porque não examinam todas quantas foram as profecias acerca da vinda do ministério de Cristo, aonde Ele nasceria, de que forma nasceria, qual seria o seu nome, estão registrados no Antigo Testamento, centenas de anos antes da vinda de Cristo em carne e osso aqui na terra. Mas se eu não examino, não há como ter certeza. Se eu não examino, não tem como eu achar a genealogia de onde veio esse Cristo. Será que Deus realmente escolheu uma nação, um povo? Qual é a genealogia? Quem é o pai de Jesus? Será que realmente ele é a raiz de Jessé? Ele é alguém que veio para assumir o lugar de Davi, assumir o trono? Ele realmente veio de Abraão? Tudo está registrado, e tudo quanto fora registrado acerca do seu ministério e da sua obra redentora se cumpriu piamente. E eu convido a você a examinar alguns trechos, se você não tiver tempo agora de examinar, porque as horas já se foram e esse tema é longo, mas se quiser marcar, se você tiver uma caneta aí, as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram com a vinda de Jesus e o seu ministério terreno aqui na terra. Vou citar apenas alguns. A Bíblia diz que ele seria nascido de mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós lemos aqui, eu recitei para você. Isso se cumpriu em Mateus capítulo 1, versículo 20 ao 23. Quem se lembra daquela que tinha por nome Maria? Quem se lembra de como foi a obra do Espírito Santo no ventre de Maria, se cumprindo aquilo que fora profetizado desde o início? Ele nasceu de uma mulher, nascido de uma virgem. O profeta Isaías profetizara isso centenas de anos antes. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, mostra-nos como ele nasceria de uma virgem e como seria também o seu nome. Engraçado que existem muitos caminhos por aí, mas somente um leva a Deus. Existem muitas ideologias, muitas doutrinas, muitos falsos ensinadores, e um destes é justamente alguns que dizem que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo é apenas uma criatura de Deus, que Jesus Cristo é apenas mais um ser que cumpriu os propósitos de Deus. Nós descobrimos que isso é uma mentira através das Escrituras Sagradas. Isaías capítulo 7, 14, vamos ver o que Isaías diz. Essas mensagens talvez não arranque muito, glória a Deus, e essa não é a minha prioridade não. A prioridade aqui é que você vá para o céu em nome de Jesus, recebendo uma mensagem de Deus bíblica para a glória do nome do Senhor. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará o quê? E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será o quê? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Jesus é apenas mais um ser criado. Não, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que tudo fora criado por intermédio dele. João disse no capítulo 1, no verso 1, que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 3 ele diz que não houve nem sequer uma criatura que não fora por intermédio dele. Então Jesus, ele tem os mesmos atributos que o Pai, ele também é Criador. Isaías no capítulo 9, versículo de número 6, o profeta Isaías diz, tanto antes da vinda de Cristo, ele diz assim: eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Deus o quê? Quem pode repetir comigo? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Alguém pode dar um glória a Deus aqui nessa noite em nome de Deus? Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus Cristo é o Senhor. Essa história que ele não é Deus, irmão, bota para correr da sua casa. Tem uns com as maletinhas que vai lá bater, repreende na hora em nome de Jesus.
Muitos falsos cristos que distorcem a palavra, que fazem a sua própria tradução dos seus pensamentos, formando heresia através de um ponto de vista humano. Fiquemos com a palavra em nome de Jesus. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Lembra-se quando Ele se apresenta para Tomé após a ressurreição, quais foram as palavras de Tomé? Quando analisa os cravos nas mãos, as marcas nos pés, Ele diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus não refutou, Jesus não repudiou, Jesus não censurou de forma alguma, porque verdadeiramente Ele, o Pai, é a mesma pessoa. E louvado seja o nome do nosso Senhor, que nos trouxe a salvação, o direito da vida eterna, e temos esta viva esperança de um dia nos encontrar com Ele. Não se deixe levar por outras doutrinas, por caminhos de facilidade. Jesus falou a respeito de duas portas, a porta estreita e a porta larga. Ou seja, a respeito dos tipos de evangelho que estariam sendo pregados na última hora da igreja na terra. Que tipo de evangelho você ouve? É só riqueza, é só dinheiro, é só bem-estar do ser humano. Fica tranquilo, você é um super-homem, você é o tal, você não vai sofrer uma enfermidade, você não vai passar por dificuldades. Isso é mentira. João capítulo 16, verso 33, uma das promessas do Senhor Jesus é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por que, Jesus? Porque eu venci o mundo. As aflições faz parte da vida daqueles que estão esperando a vinda do Senhor Jesus. Então, irmão, não se censure aqui nesta noite. Ainda a glória a Deus se você estiver atravessando por momentos de dificuldade, se a sua fé estiver sendo provada, se você estiver sendo perseguido por esta viva esperança que você tem. Ao invés de se censurar, levanta a mão e dá glória nessa noite, em nome de Jesus, porque você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Você vai chegar lá. Está no caminho certo, está seguindo o Cristo certo, é o prometido, não há outro Cristo. Porta estreita é o caminho de acesso. Quem é essa porta? João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Quantos já entraram por Cristo Jesus aqui? Jesus é a porta, é o acesso ao Pai, é o acesso à vida eterna, é o acesso ao arrebatamento. Quantos querem Jesus? Não troque Jesus por nada. Não troque por nada. Ele é soberano. Deus conosco. Deus conosco. Isso nos traz à memória que últimas palavras de Cristo antes da sua ascensão, Mateus capítulo 28, verso 20, a parte B, ele diz: olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se alguém te abandonar, se alguém te desprezar, se alguém te humilhar, se alguém deixar você de lado, se alguém se levantar contra a sua vida e não querer mais te ouvir, lembre-se, o Deus conosco vai estar sempre presente com você. Se alguém não tiver tempo para te ouvir, se alguém não tiver tempo para te socorrer, se alguém não tiver tempo para te dar as mãos, entenda, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pode contar com Jesus, pode falar com Ele, pode dobrar o joelho, aonde quer que você esteja, pode levantar a voz no nome dEle, e você vai ser atendido e agraciado por Deus, em nome de Jesus. É o caminho. Ninguém veio ao Pai senão por mim, disse Ele. Isso é evangelho. Esta é a realidade que Deus quer para a igreja. Você que está aqui batendo, já bateu em muitas portas, já ouviu um monte de ensino e ficou frustrado e continua frustrado e sem seguir, sem saber o que seguir. Siga Cristo em nome de Jesus. Siga Jesus que você vai ter bom êxito. Siga Jesus e você vai ter uma viva esperança. Siga Jesus, você vai ter uma nova identidade. Siga Jesus porque Ele vai te dar uma paz que excede todo entendimento. Siga Jesus que Ele vai te dar uma paz que o mundo não pode te dar. Siga Jesus porque Ele vai te dar garantia da eternidade com Ele. Siga Jesus.
A direção é Ele. A direção é o Senhor, pastor Semear. Quem disse isso? É Jesus que eu prego, e esse ressurreto. Siga Jesus.